Muito bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus Espírito Santo, em nome de Deus o Pai. Ontem falei sobre Jesus, o Deus Filho, insubstituível. Mesmo que tentem substituir Jesus, nosso Criador, Salvador, Intercessor, nosso Rei vindouro, não vão conseguir, porque não existe outro nome. Jesus é o nome. Hoje o tema é o Deus Espírito Santo. E amanhã o tema será Deus o Pai. É difícil entender certas coisas. Como Deus pode ser um e ser três ao mesmo tempo? Nós cremos que há um Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Isso é o que nós cremos. Nós cremos que Deus é imortal, onipotente, onisciente e onipresente. Infinito, ultrapassa a compreensão humana. Quando nós estudamos sobre Jesus, nós estudamos sobre o Deus que tem a missão de salvar, de vir, de nascer, de morrer, de ressuscitar, de ir para o céu e de voltar para nos buscar. Cada membro da divindade, as pessoas usam muito a expressão trindade, e eu não sou contra, é claro, mas eu gosto mais da expressão divindade. Cada membro da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a sua função dentro do plano da redenção. Eu não sei como era antes do plano da redenção e como será depois, mas dentro do plano da redenção, nós cremos e aprendemos pela Bíblia que nós temos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e cada um deles ocupa funções específicas dentro do plano da redenção. Agora, independente de um ser uma coisa e outro outra dentro do plano da redenção, os três estão juntos em cada um desses detalhes do plano. Hoje, ao tratar sobre o Deus Espírito Santo, nós vamos falar sobre um ser que é responsável pela igreja. Porque quando Jesus ascendeu, ele disse que mandaria um outro consolador. Quer dizer, outro quer dizer que não é a mesma pessoa, uma outra pessoa. Só que ele usou um outro não diferente, mas um outro igual. E na língua grega nós podemos entender isso, não é? Então Jesus falou assim: eu vou mandar para vocês, em nome do meu Pai, um outro consolador, mas ele é igual a mim. Às vezes a gente quer entender certas coisas que não precisam ser entendidas, precisam ser aceitas pela fé. Nós não podemos colocar as coisas de Deus dentro da mentalidade humana para entender certas coisas. Porque as coisas de Deus, elas são muito mais altas do que as nossas coisas. A Bíblia diz isto. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Quer ver uma coisa? A matemática de Deus, ela é diferente da nossa. Na nossa, se nós temos 10 laranjas e tiramos uma, nos sobram 9 laranjas, ok? Na matemática de Deus, Deus falou assim: qualquer que tropeçar num só ponto, um só, se torna culpado de todos. Quer dizer, na matemática de Deus, de 10 você tira um, não sobra nada. É diferente. Quer ver uma outra coisa interessante na nossa vida pessoal? As pessoas, às vezes, não conseguem viver com 100% do que elas ganham. Mas aqueles que são obedientes e fiéis,
eles devolvem o dízimo ao Senhor. Veja, eu não estou falando de fazer obras para ser salvo, não. Eu estou falando de viver de acordo com a luz que se tem, com base na motivação que o Espírito Santo cria em nós. Porque é o Espírito Santo que nos conduz à obediência, à vida. Aí nós devolvemos um dízimo para Deus, que é 10%. Alguns de nós entregamos para Deus como oferta mais 10%. E com 80%, e às vezes até menos, nós fazemos muito mais coisas do que alguém que não é fiel, que usa o 100%. Então, são as coisas que Deus nos ensina e que nós precisamos aprender e viver de acordo com aquilo que Deus coloca na nossa vida. Eu gosto de dizer que não existe uma ilustração assim que seja 100% adequada para explicar essa ideia da divindade, da trindade. Um só Deus, mas três pessoas. Alguns usam a água, sólido, líquido e gasoso, a música, harmonia, melodia e ritmo, a célula, membrana, citoplasma e núcleo, o átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Alguns usam o universo visível, céu, terra e mar. Outros usam o corpo humano, cabeça, tronco e membros. Mas nenhuma ilustração é boa o suficiente para representar a divindade, a trindade. O Deus eterno é o Criador, o originador. O Deus Filho eterno encarnou-se em Jesus Cristo. E o Deus Espírito Santo, que desempenhou obra com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Inspirou as Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo, ainda hoje atrai e convence as pessoas, levando-as ao Senhor Jesus. Vou dar uma ilustração para você aqui, para facilitar um pouquinho. Ela também não é 100% adequada, porque, como eu disse, não existe uma ilustração adequada. Mas o Espírito Santo é o amigo de Jesus, que Jesus pediu para que cuidasse da sua noiva, a igreja. Não é aquele amigo que, quando o amigo foi viajar e pediu para ele cuidar da noiva, o amigo cuidou tanto que acabou ficando com a noiva. Não. O Espírito Santo cuida da noiva, que é a igreja, e ao cuidar, ele diz para a igreja: quem é o seu noivo é Jesus. Qual é a missão real do Espírito Santo? A missão real do Espírito Santo é entronizar Jesus na nossa vida, encher a nossa vida de poder e nos transformar em testemunhas. Por isso que ele distribuiu dons, por isso que ele cuida da igreja. Agora, nós precisamos entender que, movidos pelo Espírito, nós conseguimos fazer a obra de Deus. Mas se não formos movidos pelo Espírito, tudo que nós fizermos, e Paulo diz assim: eu posso dar até o meu corpo, o meu próprio corpo, para ser queimado. Tudo que nós fizermos, se não for movido pelo Espírito de Deus, não tem significado nenhum, porque tem que passar por essa chavezinha, que é o Espírito. Porque tudo que eu faço, que eu consigo fazer, está carregado de egoísmo, de vaidade, mas quando é pelo Espírito, a Bíblia diz que ele traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Quando a Bíblia diz as nossas orações, não é só o nosso falar com Deus, é o nosso viver com Deus. Vamos ler a Bíblia um pouquinho? Um trechinho que foi escrito por Lucas, no capítulo 24 do seu livro. É o último capítulo. É a maneira como Lucas escolheu
movido pelo Deus Espírito Santo, que foi o autor, que é o autor das Escrituras, né? O verdadeiro autor, nós dizemos que são 40 autores. Na verdade, o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. Os 40 foram apenas penas, canetas, lápis, instrumentos. Capítulo 24 de Lucas. É coisa curtinha, mas é poderosa. 49. Palavras do Senhor Jesus. Olha como Lucas termina o seu livro, o seu evangelho. 49 do capítulo 24. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Lucas termina o seu evangelho com as palavras de Jesus para os seus discípulos. É a palavra de Jesus para nós, que nós somos os seus discípulos modernos, homens e mulheres que, pela misericórdia de Deus, movidos pelo Deus Espírito Santo, aceitaram Jesus e querem fazer parte de um movimento que está caminhando na direção da eternidade, um movimento de chamar pessoas para o reino de Deus. O mesmo Lucas escreveu o livro de Atos, e ele terminou o seu livro, o Evangelho, falando o que aconteceu no momento em que Jesus ascendeu ao céu. Agora ele começa o livro de Atos falando o que aconteceu logo depois da ascensão de Jesus. E aqui em Atos, no capítulo 1, eu vou ler aqui um trechinho que está no capítulo 1 do livro de Atos para você. Eu vou começar a ler o verso 4, para não ficar cansativo. E comendo com eles, Lucas falando do que Jesus fez antes de subir. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E ele respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não nos compete saber o tempo, disse Jesus, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o fim do mundo. A missão a qual nós pertencemos é de Deus, mas ela só pode ser realizada com eficiência, com eficácia, por aqueles que são batizados pelo Deus Espírito Santo. É por isso que nós oramos e imploramos de madrugada para que Deus nos batize, e nós precisamos de um batismo diário. Esse batismo diário, ele tem a ver com a nossa vida diária.
Não é que você tem que ficar trancado no quarto dia e noite de joelhos, mas é viver uma vida de oração, é ter tempo com Deus, ter tempo orando, estudando a Bíblia, ter tempo pensando no reino de Deus. Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, coisas diferentes aconteceram, meus irmãos, minhas irmãs. Eles começaram a falar em línguas diferentes e eles não estavam preparados psicologicamente, eles não sabiam que falariam assim, porque as pessoas que estavam lá, e eram dezenas de pessoas diferentes, de línguas, dezenas de línguas diferentes, os ouviam em sua própria língua. Muitos acharam que eles estavam embriagados já de manhã. A minha pergunta é bem simples. Estamos nós preparados para o que pode acontecer conosco e com a igreja ao sermos batizados pelo Espírito Santo? Como cristãos, às vezes nós criticamos o mercantilismo que é praticado em algumas igrejas, já viu? Só que nós nos esquecemos que nós também, por vezes, fazemos um mercado com os números, com as posições, com as eleições nos mais diversos níveis. Antes de serem batizados com o Deus Espírito Santo, os discípulos também sofriam desses males. Por exemplo, os discípulos queriam saber quem seria o maior entre eles. É só você olhar Mateus capítulo 18, versos de 1 a 6, você vai descobrir isso. Um outro exemplo, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, pediu a Jesus que os filhos se assentassem um à direita e outro à esquerda, quando Jesus entrasse no reino. Mateus capítulo 20, está nos versos 20 a 28. Nós necessitamos urgentemente do batismo do Espírito Santo para que as picuinhas que existem entre nós, elas desapareçam. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, existem picuinhas? Em toda instituição onde tem gente, tem picuinha, tem nhenhenhé, tem mimimi, ciúme, inveja, perseguição. São pessoas do mal? Não. Os discípulos eram do mal? Não. Só que nós somos humanos. O batismo do Espírito Santo repara estas arestas, estas dificuldades humanas e nos aproxima do caráter de Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. É fazer com que o nosso caráter se torne semelhante ao caráter de Cristo. Onde há ser humano, há problema. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Me lembrei de uma história que está num dos livros de Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Ninguém evangelizou tanto quanto Billy Graham. Ele levava aos estádios milhares e milhares de pessoas. No mundo inteiro onde ele ia, os estádios se enchiam. Uma vez, está num dos seus livros essa história, uma senhora bem apresentável se aproximou dele e disse: Pastor Billy Graham, o senhor viaja o mundo inteiro pregando e eu estou procurando uma igreja perfeita. O senhor poderia me indicar uma? E eu tenho condições, eu posso me mudar para qualquer lugar do mundo. E eu quero estar numa igreja perfeita. Billy Graham aguardou um instante, sorriu e disse: minha irmã, a senhora vai ter que procurar.
E quando a senhora achar, eu lhe peço uma gentileza. Não entre nela, não. Porque se a irmã entrar, vai estragar a igreja. Na verdade, o que Billy Graham estava tentando dizer é que aquela irmã também não era perfeita. Na verdade, nenhum de nós é perfeito, mas o Espírito de Deus, que nos move, ele nos transforma. Quer ver uma coisa incrível? Nós temos controle absoluto de qualidade, um controle de qualidade fortíssimo, quando se trata de ver os defeitos dos outros. Não temos o mesmo controle de qualidade para ver os nossos próprios erros. Todo mundo tem sua razão pessoal. Se você contrariar a razão pessoal de alguém, você vai ser cancelado. O que diz a palavra de Deus sobre o dia de Pentecostes? Ninguém estava preocupado com a sua razão pessoal. A Bíblia diz em Atos 2:1 que eles estavam reunidos concordemente, todos no mesmo lugar. Eles estavam em oração, eles comiam juntos, era um só o coração, um só o sentimento, só pelo Espírito. E em Atos 2:42 a 47, a palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui tem um trecho que é muito especial. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Olhe para você. Vamos olhar para nós mesmos. Nós somos tão diferentes e tão divergentes. Necessitamos do Espírito Santo para que, mesmo na diversidade, tenhamos unidade. Jesus orou por isso. Jesus disse: Pai, que eles sejam um, assim como tu és um comigo e eu contigo. O Espírito Santo tem um trabalho muito grande para fazer conosco. Mas tem uma coisa que é a parte principal dessa história. É o Espírito Santo que torna o sacrifício de Jesus o nosso penhor. Sem o Espírito Santo, mesmo o sacrifício de Jesus, ele não é nosso, porque é o Espírito Santo que nos convence. Jesus falou assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo revela a verdade de maneira clara. É ele que tem o poder de iluminar a nossa mente. Aquele que inspirou a Escritura tem o poder de nos iluminar para entendermos a Escritura. Deixa eu citar um verso aqui para você. Em 1 João 1:9, é um verso conhecidíssimo. A Bíblia diz assim: Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não fosse o Espírito Santo, nós não entenderíamos este verso aqui jamais. Sabe por quê? Porque para perdoar, nós entendemos que tem que ter misericórdia. Então nós poderíamos pensar assim: esse verso seria melhor
se ele fosse escrito da seguinte maneira: Deus é fiel e misericordioso, e não fiel e justo, porque justo vem de juiz. E o que que um juiz faz? Um juiz não perdoa, um juiz aplica a lei, ele condena. Mas então, como que o texto bíblico diz que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, que a divindade, que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar? Sabe por quê? Deus é justo. Deus não cobra a mesma dívida duas vezes. E quando o Espírito Santo me diz que o Senhor Jesus já pagou a dívida, aí eu entendo este verso. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi moído, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Já está pago. E se já está pago, o Deus que é justo, que não cobra duas vezes pela mesma dívida, ele então pode perdoar, porque já está pago. Quando lá na cruz o Senhor Jesus gritou: está consumado, é o famoso tetelestai, ele estava dizendo o seguinte: dívida paga por completo. Jesus pagou a dívida. Mas quem é que me ensina que Jesus pagou? Não é um pastor, não é um irmão, não é um negócio da internet, um vídeo, não. Quem me ensina isso e coloca isso no meu coração, essa certeza, é o Deus Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo que coloca no meu coração a certeza de que em Jesus eu já tenho a vida eterna. É o Deus Espírito Santo que nos ilumina a entender as verdades da palavra. Quer ver uma coisa? Há alguns anos eu comecei a ensinar que o céu começa aqui. Deu até confusão isso, porque como que pode? Mas para quem tem Jesus no coração, o céu já começou. E nós podemos viver algumas das alegrias do céu já aqui e agora. Quando nós temos um relacionamento com Deus Espírito Santo, um relacionamento aberto, leal, real, verdadeiro, algumas das alegrias do céu já fazem parte da nossa vida. Eu creio no céu como um lugar real, mas eu também creio no céu como uma pessoa que é Jesus. E onde Jesus está, ali é o céu, porque ele é o representante do céu. Ele é que fez a ligação entre o céu e a terra, entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador, entre o pecador e o Deus Santo. E onde ele está, o céu está junto com ele. Depois eu comecei a ensinar que a vida eterna, ela começa aqui. E aí alguns começaram a questionar, mas como? E aí a gente lê 1 João capítulo 5, Deus falando de Jesus, o seu filho, ele diz assim: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. É presente, não é para o futuro, é presente. Amados, quando nós entendemos que Jesus já pagou, quando o Espírito de Deus nos move a compreender isto, nós deixamos de viver com uma carga, com um peso. Sabe por quê? Porque os nossos pecados já foram perdoados. E agora o que interessa mesmo é o relacionamento com esse Jesus, que é o Deus do perdão. E esse relacionamento só existe realmente se o Espírito de Deus estiver conosco, nos batizando e nos preparando para aceitar as verdades e para nos transformar em veículos para testemunhar desse amor, dessa verdade e dessa salvação. O Espírito Santo é o representante de Cristo
E ele está disponível em qualquer lugar. Você pode ser abandonado pelos amigos, pela empresa, pela igreja e até mesmo pela família, mas você nunca estará longe do Espírito de Deus. Esse Deus que é onipresente, ele está em todos os lugares. Eu cresci numa igreja onde se falava muito para não ir em um lugar ou outro, para não fazer isso, não fazer aquilo. Graças a Deus eu não fui inoculado com esse veneno, né, de achar que Deus não está em todo lugar, mas Deus está presente em todo lugar através do Deus Espírito Santo. E onde você estiver, não importa a circunstância ou circunstâncias, você pode contar com a presença desse Deus e quando você clamar, ele vai atender você. O Consolador, ele é enviado em resposta à oração da fé. Por isso que nós precisamos viver em oração, pedindo. O Espírito Santo é o Deus que cuida de cada um de nós individualmente, mas cuida também da igreja de forma coletiva. É o Espírito Santo que nos faz lembrar as coisas. Jesus falou isso. Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos disse. Você já viu que às vezes a gente esquece certas coisas, mas tem umas coisas que a gente não esquece? E eu, pessoalmente, eu não sou nada brilhante, eu sou apenas um servo de Deus, que Deus usa, e eu louvo a Deus por isso. Toda a glória é de Deus, toda a glória é de Deus. Mas Deus me deu a alegria de o Espírito do Senhor me fazer lembrar de coisas que são importantes para a salvação. E eu me lembro de coisas que aconteceram na minha infância. Por exemplo, meu pai, um homem simples, simples de tudo, quase nada de estudo, mas era um homem temente a Deus. E eu me lembro das lições que o nosso pai nos ensinava, mas não com a intenção de ensinar lições. É porque era a vida dele daquele jeito. Eu me lembro de uma vez que ele estava nos ensinando a pescar. E enquanto ele colocava a isca no anzol para os filhos jogarem na água para ver se pegava algum peixe, uma ave de rapina veio e beliscou e engoliu um anzol com um peixinho, que era a isca. E era um gavião desses violentos, né? E meu pai tentou libertar aquele gavião do anzol, sabe? E num momento o gavião beliscou o dedo dele, bicou com força e começou a sangrar. Aí um dos meus irmãos falou assim: pai, deixa ele morrer. Ele beliscou o senhor, está sangrando. Eu me lembro que meu pai falou assim: olha, a natureza dessa ave aqui é essa daí, é beliscar. Mas a nossa natureza é salvar. Hoje, com 68 anos de idade, eu fico pensando assim: quem que ensinou meu pai a falar uma coisa daquelas? Foi Deus. E agora o Deus Espírito Santo, ele me faz lembrar disto. Por que que ele me faz lembrar disto? Porque a minha natureza não deve ser deixar morrer, mesmo alguém que me faça mal. Se eu fico com mal-estar com alguém que me aborrece, eu não vou ter condições de ajudar essa pessoa a se aprumar no caminho da eternidade, porque a minha raiva, o meu ódio, vai me atrapalhar. Então, às vezes uma pessoa tem uma natureza, mas a nossa natureza deve ser salvar, porque essa é a natureza de Deus. O Espírito Santo tem a motivação de definir e manter a verdade na nossa mente. Ele habita o coração como espírito da verdade.
por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à nossa mente e grava as verdades no nosso coração. Sabe por que você sabe um monte de versos bíblicos? Não é porque a sua mente é brilhante, não. Porque o inimigo não deixaria de maneira nenhuma você ter esses versos bíblicos na mente. Isso é obra do Espírito Santo. É ele que nos faz lembrar de todas as verdades. São as palavras de Jesus. Quando Jesus falou da obra oficial do Espírito Santo para os discípulos, ele procurou inspirar nos discípulos alegria e esperança que os animasse. Ele queria que o Espírito Santo fosse algo assim precioso para eles. E, na verdade, amados irmãos, de todos os dons que o Senhor Jesus poderia nos fornecer, nenhum é maior, nenhum é mais importante do que o Espírito Santo. Veja, ele falou assim: é a promessa do meu Pai. Eu vou falar com meu Pai, nós vamos enviar o Espírito Santo. Eu vou dizer aqui um versinho que está num livro que eu amo muito, chama-se O Desejado de Todas as Nações. Na página 671, é um trechinho curtinho assim, ó. Na página 671 está escrito assim: é o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Que tal? É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. Gente, nós precisamos orar mais, buscar mais. É tempo de jejuar e orar, pedindo que o Espírito Santo nos batize. É por ele que o crente se torna participante da natureza divina. E o pensamento termina dizendo assim: Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Não tem desculpa. Ah, mas eu sou filho de um homem rude. Tem desculpa. Esses dias eu vi o testemunho de um pastor evangélico, filho de uma mulher jovem, uma adolescente, que teve um caso com um homem de 35 anos. Tentaram um aborto, não conseguiram. E esse pastor hoje é uma potência no Evangelho. O Espírito Santo é um poder divino para nós vencermos as tendências herdadas ou cultivadas. Eu vou concluir com duas manifestações incríveis do Espírito Santo, para você ver como ele pode atuar na sua vida e na minha vida. Não basta apenas orar, nós temos que orar com fé. E nós temos que entrar pelas portas que o Senhor nos abre. Porque se nós ficarmos enclausurados, pode não acontecer nada. Quando o Espírito de Deus falar, faça. Quando o Espírito de Deus mandar, vá. Não cruze os braços, siga em frente. Eu vi que o pastor Wagner, no comecinho, falou das dificuldades, né? E que quem entra no programa de Deus tem que entrar sabendo que a gente tem que pagar um preço. Os discípulos pagaram um preço, os profetas pagaram um preço. Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Nós temos que seguir. Quando Deus abrir as portas, entre, por favor.
Quando Deus falar, escute, vá em frente. Eu prometi concluir com 2 manifestações incríveis do Espírito de Deus. Primeira delas, lembra quando Jesus foi levado ao templo pelos seus pais? Tinha lá um homem, um profeta de Deus, um sacerdote de Deus, chamado Simeão. Isso está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, 22 a 40. Quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, como nós fazemos hoje, esse homem tinha recebido do Espírito Santo, ele tinha recebido do Espírito Santo a certeza de que ele veria o rei de Israel, o Senhor, antes de morrer. E o fato interessante é que quando Jesus foi apresentado, ele falou: Senhor, agora o Senhor pode cuidar do teu servo, porque agora eu já vi a salvação de Israel. Está em Lucas, no capítulo 2, Lucas 2, versos 22 a 40. Quem que revelou para aquele homem que ele veria antes de morrer o Salvador do mundo? Foi o Deus Espírito Santo. E quando Jesus chegou, o Espírito Santo falou: é ele. O mesmo Espírito Santo que disse para João: é ele. E João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito de Deus é aquele que abre a nossa mente, é aquele que fala conosco, é aquele que nos mostra as verdades, é aquele que nos mostra Jesus. Ele é o amigo do noivo, ele cuida da noiva, sem tomar a noiva para si, porque a noiva é de Cristo, a igreja é de Cristo, e é Cristo que tem que ser entronizado na nossa vida. Segundo, Atos capítulo 10, a história de Pedro e Cornélio. O Espírito de Deus deu uma visão para Pedro e o mesmo Espírito de Deus falou com Cornélio. E quando Pedro percebeu que Deus estava dizendo: Pedro, pregue também para os gentios, não é só para os judeus. Pedro foi e houve uma porção de conversões. O Espírito de Deus hoje, ele quer nos batizar e nos usar. O batismo do Espírito Santo tem um duplo significado. Primeiro, é um batismo para a redenção. E segundo, é um batismo para a ação, para o trabalho. Deus, através do seu Espírito, nos batiza, nos sela para a redenção, para o dia da volta de Jesus. Deus, através do seu Espírito, ele nos batiza para a ação. E ser-me-eis testemunhas, disse o Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amados meus, o Espírito de Deus quer nos possuir, quer nos usar. Isso é ser batizado pelo Espírito, para a salvação e para a ação. Não sou eu quem decide, não sou eu quem faz. É o Espírito de Deus que habita em mim. É o Espírito de Deus que me conduz. É Ele quem tem que dizer: é por aqui, é por ali, é assim, é assado, é hoje, é agora. Não sou eu. A minha vontade pessoal, individual, ela tem que se submeter à vontade do Espírito Santo. Enquanto a minha vontade não se submeter à vontade do Espírito Santo, eu estarei caminhando na direção errada.
Você pode ir à igreja, pode achar que é fiel, pode ser dizimista, pode louvar, pode pregar, pode orar, mas se não é o Espírito de Deus quem está conduzindo você, você não está no lugar certo, você não está na direção certa. É o Espírito do Senhor. O Senhor Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O próprio Jesus falou isso. Quem sou eu? Quem é você? Queria fazer um apelo para você agora. Peça para Deus cuidar das suas vontades. Peça para Deus cuidar das suas decisões, dos seus sentimentos, do seu coração, das suas emoções, da sua razão. E quem é o Deus que cuida de tudo isso? É o Deus Espírito Santo. É Ele que nos move. É Ele que, no momento em que alguém está pregando, Ele vai lá e toca no coração e diz: olha, escute isso que é para você. É Ele. Não é o poder de um homem. Não é o poder de uma pessoa. É o poder de Deus. A Bíblia diz que nem um passarinho cai sem que Deus o perceba. Quem é o Espírito Santo? É o Deus que me move. É o Deus que cuida de mim. É o Deus que está à minha direita. E Jesus falou para os discípulos: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu termino o tema de hoje com um pensamento curtinho que eu tirei de uma meditação chamada Nos Lugares Celestiais. No dia 27 de fevereiro está escrito assim: pelo poder que Jesus concede, podemos ser mais que vencedores. Não podemos, porém, produzir esse poder. Unicamente pelo Espírito de Deus é que o podemos receber. Unicamente pelo Espírito de Deus. Quando Paulo disse assim: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades. E aí ele falou um monte de coisas, né? Que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele falou assim: e eu tenho certeza, eu estou bem certo, que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, porque o Espírito de Deus nos conduz. Quando tudo aqui terminar, o Senhor Jesus vai regressar. E aqui na minha cabeça, assim, eu tenho uma ideia de que Deus pediu ao Espírito Santo para cuidar da igreja. E eu acho que quando o Senhor Jesus pediu ao Espírito Santo para cuidar da igreja, Jesus estava pedindo porque eles se conhecem, eles são da mesma essência. Ele sabia que o Espírito Santo seria o melhor para a igreja. E quando tudo aqui terminar, a impressão que eu tenho é que o Espírito Santo vai dizer: olha, eu fiz o meu trabalho, aqui está a igreja. A igreja que vai ser levada para a eternidade é a igreja que está nas mãos do Espírito Santo. Eu sei que nós falamos muito de nomes de igrejas, disso ou daquilo, mas é bom você saber que Deus tem uma igreja invisível e essa igreja tem um líder que não é Neumuel Stina, não é Wagner, não vou falar outros nomes, tá? Deus tem uma igreja invisível que o líder é o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo está trabalhando com essa igreja, enfeitando esta igreja, preparando esta igreja para apresentá-la ao Senhor Jesus quando ele vier. É o Deus Espírito Santo que trabalha em nós.
Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Pelo poder que Jesus concede, nós podemos ser mais do que vencedores. Sabe o que é ser mais do que vencedor? Não é tirar o primeiro lugar, não. Não. É ter o nome escrito no tabernáculo de Deus. Mais do que vencedor. Não podemos, porém, produzir esse poder. Unicamente pelo Espírito de Deus é que podemos receber esse poder. Que o Deus Espírito Santo acalme o seu coração. Que o Deus Espírito Santo coloque na sua mente as verdades necessárias para você viver o dia de hoje e cada dia até o dia da volta de Jesus. Que o Deus Espírito Santo segure a sua mão para não deixar você cair, para não deixar você voltar atrás, mas para levar você até uma das 12 portas da Nova Jerusalém. O Espírito Santo tem esse poder. Ele é a presença do Deus eterno aqui na terra, para nos conduzir para o lar celestial, até o dia que nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Ó Deus Pai querido, no nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador e Senhor, movidos pelo Deus Espírito Santo, o Consolador, nós adentramos no lugar santíssimo do santuário, na tua presença, na luz da tua glória. Humildemente, lava-nos no sangue do Cordeiro, para que a nossa oração possa ser ouvida. Batiza-nos com Deus e Espírito Santo, por favor, Pai, para que sejamos homens e mulheres, jovens, crianças, de ação, para que sejamos testemunhas verdadeiras daquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida. São tantas bênçãos, tantas graças, tantas maravilhas, meu Deus, meu Pai, que nós vivamos para te adorar. Se vivêssemos aqui 10 vidas, claro que é uma só, mas 10 vidas ainda não seriam suficientes para te agradecer. Te agradecer pela presença do Deus Espírito Santo. Tem uma coisa a mais que nós queremos te agradecer, pela salvação que há em Jesus. Estraçalha o nosso coração de pedra, arrebenta com ele, e que o Espírito de Deus crie dentro de nós um coração segundo o coração de Deus. Obrigado pela sala 57, um lugar de paz, um lugar de progresso espiritual, um lugar de comunhão, de união. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Pedimos um dia feliz, tua bênção, tua companhia. Se tivermos que enfrentar alguma luta, segure a nossa mão, por favor. Marlene pediu uma oração especial, vai se casar hoje. Cuida dela, do marido, da família. E cuide também de todos nós, dos nossos queridos, que nenhum de nós falte na glória. Estejamos todos lá para comemorarmos a vitória de Cristo na nossa vida, a vitória que o Espírito Santo nos fez entender e viver. Oramos agradecidos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus, o teu Filho amado, movidos pelo Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu vos enviarei um outro Consolador, que
que seja um como o Pai e eu somos um, para estar convosco todos os dias, para ser conforto na minha partida. Não poderia deixar-vos sós, por isso enviarei um outro Consolador, que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente. Não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda a gente, a toda a nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade. Será o vosso guia até o final, será o vosso guia até o final, e vos dará poder. Bom, né, pastor? Muito bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse plano, pastor, eu demorei a entender, sabe? Só acredita que durante 20 anos eu preguei com o Espírito Santo usando as migalhas que eu ofereci. Que ele era desconhecido para mim. Eu preguei 20 anos, pastor, e nunca tinha pregado um sermão sobre o Espírito Santo. Você acredita nisso? Durante esses mesmos 20 anos, eu não me recordo de um púlpito ocupado em que tivesse a preocupação, esta que o senhor acabou de ter, de explicar para a gente o ministério prático dele. Não só a teologia de que ele é Deus, é igual, é a terceira pessoa da divindade. A gente já sabe disso. O Novo Testamento inicia uma nova fase em que eu tenho que ser cheio do Espírito, em que eu devo andar nele, que a minha oração deve ser nele. Quando as 7 cartas do Apocalipse terminam, todas elas dizem assim, ó, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele é o interlocutor entre Cristo e a igreja. É ele o mediador entre nós e Cristo. E Cristo é o mediador entre nós e o Pai. Jesus foi o maior dom concedido pelo Pai à terra. O Espírito Santo é o maior dom concedido por Jesus a nós. E nós somos o maior dom dos perdidos enviados por Cristo através do Espírito. E nessa progressão do plano, pastor, o pessoal do Antigo Testamento, ninguém pediu em nome de Jesus. Não se perderam por isso, porque não era necessário. Cristo inicia uma nova fase assim, ó, agora em meu nome. Tudo vocês deverão pedir em meu nome. Cristo é o centro do plano. Quando ele vai e o Espírito Santo vem, inicia uma nova fase do plano. Agora, além de pedir o Espírito, além de pedir em nome de Jesus, os adoradores da terceira fase do plano
tem que pedir o Espírito. Peçam o Espírito, ele vos será dado. Batam e vos será aberto. Busquem e vocês vão encontrar. Eu sou um pai bom. Se os pais maus dão boas coisas aos filhos, imagina eu, se não vou dar o Espírito àqueles que me pedirem. E Ellen White diz que esta dispensação é para os que pedem. Eu não entendia isso. Lia a Bíblia sem o Espírito, orava sem o Espírito, pregava sem ele, tentava obedecer sem ele e vivia numa frustração só. Louvado seja Deus, pastor, por isso que nós estamos vivendo aqui, sabe? Um novo cenáculo. E há no subterrâneo lugares onde não são vistos. Deus quis colocar a sala aqui para ser vista. Foi ele. Mas há muitos lugares que ninguém está vendo, pastor, que tem gente chorando por isso. Vivemos um dia especial na história do mundo, né? Um momento especial na história do mundo, na história da pregação, da igreja. É o momento do Espírito Santo, né? Eu acredito, pastor, que o Senhor está preparando o ambiente, sabe? Lá fora está tudo acontecendo, pastor. Tudo está acontecendo lá fora. Aqui na igreja também, nessa igreja visível que o Senhor separou, e nós cremos nisso, né? A igreja é adventista do sétimo dia, é uma igreja profética com fins específicos para pregar o evangelho eterno de restauração da verdade lançada por terra. Nós sabemos disso. Mas essa igreja invisível está aí, pastor, em movimento. Deus tem filhos por todos os cantos, que um dia ele vai juntar tudo isso. Ao mesmo tempo que ele sacode e tira o joio, ele reúne tudo, né, pastor? Eu estudo a Bíblia aqui, pastor, com algumas famílias. E, em especial, tem uma família aqui, é uma família jovem, eles têm uma filhinha, vão ter um menino agora, por esses dias, assim, no comecinho do ano, acho que até o dia 10 ou 11 de janeiro. Ele é filho de um pastor evangélico no Brasil. E o pai dele é pastor evangélico já há muitos e muitos anos. E eu comecei a estudar a Bíblia com ele, mas, assim, movido pelo Espírito, não é? Não tentando ensinar doutrinas, mas mostrando o plano de Deus. Que o plano de Deus ele é espetacular. Eu não preciso convencer ninguém de doutrina. As doutrinas elas fazem parte do plano de Deus, né? E ele não foi batizado ainda porque a esposa está assim nos últimos dias aqui, não é? Mas ele não perde um culto. E eu fico pensando assim, ele é mais adventista do que muitos adventistas. E ele defende a igreja, liga para o pai, passa 2 horas, às vezes, com o pai no telefone, tentando explicar detalhes do sábado, por exemplo, para o pai, não é? Ele se chama Ivan, a esposa dele se chama Renata, eles têm uma filhinha linda, Mel, e agora vão receber o Nathan, e o Espírito Santo trabalha com as pessoas de um jeito que a gente não entende, né? Nós precisamos apenas ser o veículo da comunicação, isso que você acabou de falar, né? Nós somos o dom de Deus, do Espírito, para muita gente, né? E é muito gostoso quando você vê as pessoas se aproximando de Deus e tendo a vida transformada, né? É muito legal isso, é bom demais. Isso aqui é um dos privilégios que a gente tem, né? De ver o mover do Espírito na nossa vida e na vida dos outros também, né? Isso não tem preço. É por isso que existe a frase na sala, né, pastor? Eu preciso do Senhor para ser feliz. Porque felicidade, para os que são do reino de Deus, ela tem a ver com o compartilhamento da fé e a alegria do outro em conhecer Jesus e se entregar a Ele. Como é que eu, adventista, vivo dia após dia, semana a semana, e não tem ninguém que aponte para mim e diz assim:
Rapaz, porque você existe, eu conheci Jesus. Porque nossa função é essa, pastor. Nós somos placas indicativas. Nós não podemos salvar ninguém, pastor. Quem salva é Cristo, mas a gente pode condenar pessoas. Você falou aí das 7 cartas do Apocalipse, né? Mas lá no último capítulo, no 22, ao verso 17, o Espírito e a noiva dizem: É lindo, né? Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Sim. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, Ele- receba de graça da água da vida. O verso continua dizendo assim, ele começa dizendo assim: o Espírito e a noiva dizem: Vem. É o Espírito do Senhor, né? Primeiro é o Espírito. e ele veio cuidar da igreja, né, pastor? As sete Legal. lâmpadas acesas, ele disse, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja nunca esteve sem o Espírito. Essa igreja existe por causa dele. Se não fosse ele, essa igreja sucumbiria, pastor. A questão da igreja ter o Espírito, eu não tenho dúvida. A questão é se eu na igreja tenho. Porque a parábola das 10 virgens mostra que na igreja tem gente que tem e tem gente que não tem. Muito embora, muito embora a igreja tenha a disponibilidade. O Senhor conduz a igreja por seu Espírito. Eu não tenho dúvida. E essa igreja, ela já é vencedora por causa disso. E Gênesis 3,15 já anunciou o proto-evangelho. O primeiro evangelho dizendo assim: Jesus vence. Acabou, não tem mais nada para acontecer depois disso. Não tem como isso mudar. Que a igreja, em seu tempo todo, veja os valdenses. Ellen White diz claramente que foi o Espírito de Deus que moveu aquele povo. Aí, quando o senhor estuda sobre todos os patriarcas, dificilmente o senhor não encontra um texto que diz que o Espírito de Deus os moveu o tempo inteiro. Mas a plenitude, pastor, em que o Espírito vai habitar permanentemente dentro de mim por meio de um pedido, é só nesta fase. Nunca houve um tempo de maior intimidade com Deus do que o que vivemos. Ellen White diz assim, que quando Jesus foi e ele enviou o Espírito, quando eles o receberam, ela diz que eles sentiam, olha que coisa, isso aqui eu acho extraordinário, né? Ela diz que eles sentiam a presença de Cristo mais evidente, mais real do que quando Cristo estava com eles. Olha que coisa. A Bíblia é o único livro em que o autor, eu posso ler com o autor dentro de mim, pastor. Não tem outro livro que eu posso ler com o autor dentro de mim. É só a Bíblia, por isso que ela regenera quando eu leio com o Espírito, né? Essa compreensão de há um texto que Ellen White diz assim, ó, cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo, Jesus Cristo. Se ele disse para mim que eu devo pedir o Espírito ansiosamente ao Pai que está querendo dar, e assim eu renovo minha experiência com o Espírito, como é que Jesus fazia isso? Ele se ajoelhava todo dia: Senhor, me concede teu Espírito, me batiza com ele, eu dependo dele. É lindo tudo isso, pastor. Aí ela termina em mensagens escolhidas dizendo assim, ó, o que precisamos é do batismo diário do Espírito. É fantástico, é um plano perfeito. Entendendo isso, pastor, Satanás dificilmente arranca um crente da fé. E o inimigo, ele trabalha muito para tirar Jesus da cena, né? Ele quer tirar Jesus do palco. E o Espírito de Deus é aquele que mantém Jesus no palco da nossa vida, né? É O senhor estava. interessante que é um trabalho assim, não é fácil para os seres humanos entendermos isso, sabe? Porque nós não temos, assim, por natureza, o hábito de supervalorizar o outro. Nós queremos o nosso lugar também. Você vê, todo mundo quer um lugarzinho ao sol, tem até esse ditado, né? Já o trabalho do Espírito Santo não é ele aparecer, ele quer que Jesus apareça. É uma coisa assim que é uma coisa divina, né? É, o,
o amor de Deus é um negócio tão grande, tão grande. Aliás, não é o amor de Deus, Deus é que é amor, né? Deus é amor. É uma coisa tão grande que nós somos muito pequenos para entender, né? O Espírito valorizar Jesus. Ele diz, "Ah, não, não sou eu, não, é Jesus que tem que ficar no palco da sua vida." É fantástico, né? Maravilhoso. Pastor, vamos, o senhor tem tempo aí, né? Rosinha, meu amor, amanhã a gente conversa. Fica na fé, né? Sempre que a gente tem o pastor China para bater um papo, eu acho que nós vamos ser agraciados por isso. Vamos conversar um pouco, pastor, acho que sobre isso, que é uma coisa, e a gente vai compartilhar experiências aqui, e eu vou aprender muito com o senhor aqui nesse É, momento. Agora, todos pastor, aprendemos. olha que coisa extraordinária isso, né? Porque quando o senhor vai explicar, a própria explicação nossa, ela é insuficiente, né? Que o senhor fala assim, o amor de Deus. Não, não. Deus não tem amor, ele é amor, né? Porque nós não conseguimos entender isso, né, pastor? Como é que é uma coisa que tudo que nós temos é efêmero. Eu cumprimentei um cabra um dia em Mato Grosso do Sul, muito quente lá, muito quente. Chegamos na casa para almoçar depois do culto, tinha um cachorrão bonito demais. E aí ele fala assim, aí eu falo, esse cachorro bonito, né? Ele fala assim, é minha alegria de hoje e minha tristeza de amanhã. Eu falei, por quê? Ele vai morrer, pastor. Um dia ele vai morrer. Então, até que Jesus volte, tudo vai morrer, tudo vai envelhecer. Cidades estão soterradas, arqueólogos procuram vestígios de outras gerações para saber como eles viviam, porque um dia eles foram uma cidade. E quando a gente fala de Deus, Deus não tem nem começo, nem fim. Ele sempre existiu. Ele está acima das leis, ele controla tudo. E aí, quando o senhor vai falar dessa interdependência nesse aspecto da imanência, que eles se apresentam como Pai, Filho e Espírito Santo, eles se apresentam assim para a gente entender como é que eles fizeram para salvar a gente. É por isso que eles se apresentam como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai não é maior que o Espírito Santo é... Eles são iguais, iguais. Outro Consolador, alós Paracletos, outro da mesma essência. Entendi. Por que Cristo é o centro? Outro dia eu estava pensando nisso, pastor, o senhor insistindo que Cristo tem o lugar dele e que o lugar dele não é tirado e ninguém pode remover Cristo do lugar e que o Espírito Santo afirma isso todo o tempo e glorifica o Filho. Mas Cristo é o centro porque no plano, e nós não temos exata noção disso, como é que eles decidiram isso, Cristo dentro desse Deus imanente, imanente é o Deus que se apresenta, irmão. É o Uhum. Deus que vem para a gente, que mostra um rosto. No plano, Cristo é quem vai receber a carne. É quem vai se envolver da carne humana, é quem vai vir aqui suar, chorar, sofrer, ser traído, cuspido, machucado, orar, resgatar, abraçar. Ele no plano foi estabelecido por eles que ele viria. Ele passa a ser o centro do processo, não é porque ele é maior do que qualquer um, é porque ele encarnou e tornou-se um de nós. Ele é o meu substituto, ele é o meu Senhor, para que ele seja o meu Salvador. E essa interdependência no plano, em que o Espírito de Deus não tem nenhuma ambição de assumir o lugar do Filho, pelo contrário, todo o trabalho dele é para que o Filho seja visto. É interessante, né? É demais, pastor, isso é demais. E não tem ciúme entre eles, né? É, Porque alguns falam assim, pastor, a sala não fala muito do Espírito Santo, isso não é perigoso, não. Não, Cristo não é ciumento, irmão. A sala é para explicar como esse Espírito, que hoje é desconhecido, faz para que Jesus seja amado e colocado em primeiro lugar. O trabalho dele é esse. Agora, nós seres humanos disputamos por tudo, né, pastor?
Eu acho, Temos dificuldade até de confiar um no outro, porque às vezes eu estou conversando com uma pessoa aqui na minha frente, oi, tudo bem? Como é que vai? Tapinha nas costas, quando eu viro, tchum, é, né? é Aí a traído, gente né? às vezes mira a Trindade pensando na gente. Exato. Não vamos colocar na gente, porque aí eu coloco isso muito pessoal, mas na raça humana isso é uma condição pecaminosa. Que aí eu generalizo isso sem especificar ninguém. Mas não Olha, existe isso entre eles, pastor. Não existe en- isso entre eles. entre eles existe uma harmonia que nós nem conseguimos compreender por causa da limitação da nossa mente, né? Mas, por exemplo, se a gente pega Lucas 15, por exemplo, que é um capítulo assim especial da Bíblia, quando aquelas pessoas, né, começaram a falar que Jesus se manifestava com pecadores e etc. e tal. Normalmente os escribas e fariseus, eles eram terríveis, né? E eles viviam no encalço, no calcanhar de Jesus. Jesus contou aquelas parábolas, né? Ele contou três parábolas ali em Lucas 15, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. É, em Lucas 15, a gente vê a atuação da Trindade, da divindade. A gente precisa tirar a essência daquilo que Jesus falou nas parábolas, né? Porque a parábola, ela não pode ser pega assim nos detalhes, ela quer ensinar uma lição. Mas para o estudioso da Bíblia, dá para entender mais do que uma lição nas parábolas. Então, por exemplo, quando Jesus falou da ovelha perdida, ele usou a expressão o pastor. Quem que é o pastor na Bíblia? O supremo pastor é o Senhor Jesus, não é? Quando ele contou a parábola da dracma perdida, a mulher acendeu a luz. Quem que é a luz na Bíblia? É o Espírito Santo. E quando ele contou a parábola do filho pródigo, quem foi receber o filho que vinha voltando foi o pai. E na Bíblia, quem que é o pai? É Deus o Pai. Então veja que num só capítulo da Bíblia, para a pessoa que estuda, isso fica mais fácil, é claro, não para o leitor apressado, né? Mas a gente vê a atuação de toda a divindade ali, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, né? E é impressionante como eles se comunicam e como eles trabalham, né? Porque, por exemplo, a missão do Espírito Santo é cuidar da igreja, é a missão dele. Mas não quer dizer que Jesus e o Pai também não estejam cuidando, eles também estão cuidando. E, assim, para nós é difícil, porque, por exemplo, tem um presidente aqui. Quem que é o presidente da empresa? É o fulano. Mas ele tem os seus assessores, né? Mas nós não podemos comparar as coisas desta vida com as coisas de Deus, que elas são muito maiores, né? Mas a gente vê uma harmonia num capítulo apenas, hein? Imagina se a gente estudar todo o livro, né? Pastor, Eu tô estudando a Bíblia de um jeito um pouco diferente, viu, pastor Wagner? a gente vai mudando, né, pastor? A partir do processo de maturação e que a visão muda, a gente procura as coisas que a gente vai compreendendo, né? É, Eu fiz uma releitura dos evangelhos outro dia, só olhando a atuação do Espírito Santo, coisa que eu nunca tinha visto. E é muito interessante isso. tem coisa, a Bíblia, ela é tão profunda que você pode pesquisar da maneira que você quiser. Ainda assim, haverá alguma coisa para você pesquisar, não é? Esse meu projeto aí do, do comentário bíblico em vídeo, ele vai ser, ele é assim, ele é muito demorado, porque tem detalhes que a gente vai fornecer que não são os detalhes comuns do dia a dia que os pregadores ensinam, né? Eu estou usando esses 50 anos de pregação, 40 de pastorado, e as várias Bíblias que eu fui remarcando e rabiscando, estragando, entre aspas, né? Para isso aí, sabe? E hoje um indivíduo de madrugada escreveu lá no meu canal que está esperando a expectativa desse negócio aí, né? É claro que eu não posso começar a postar ainda porque eu preciso criar assim, uma ceva, né? Uma quantidade para depois começar a postar. Mas eu posto outras coisas, né? E eu quero agradecer a todos que
acessaram o canal aí, que estão se inscrevendo, e obrigado também à sala por promover, não é? Não é monetizado, não é para ganhar dinheiro, é para salvar pessoas, né? Então, se você ainda está aqui na sala, está ocupado aí com 1 minuto, gaste 10 segundos aí, se inscreva agora, por favor, youtube.com/pastoristina. Lá tem as lições da Bíblia, tem sermões, tem um monte de coisa, tem Semestre de Esperança, que é um curtinho assim, que é todo final de semana, gostoso. É a pregação do Evangelho, é o prazer de servir, né? Para a glória e honra do nosso Deus. Logo a gente vai encontrar o Supremo Pastor. E a Bíblia diz que ele nos dará a imarcessível, até é difícil de falar, né? Imarcessível coroa de glória. A nossa glória não está nesse mundo aqui, não, mas é claro que quando alguém se converte, a gente se sente glorioso, né? A gente se sente feliz quando vê as pessoas felizes aceitando Jesus, né? Eu acho que isso é uma parte do pagamento, né? Eu preciso disso para ser feliz, sabe? Preciso ver pessoas se convertendo, porque Cristo me usou na minha incapacidade e dependência dele. Quando o amigo chega para pedir o pão, pastor, na porta, ele sai de casa porque alguém chegou para dormir na casa dele, né? E ele não tinha comida. Para eles, na cultura, não ter comida para oferecer para alguém, isso é vexatório. Horrível, né? Quando ele chega na porta do amigo para ele pedir pão, interessante que ele falou assim: amigo, empresta-me 3 pães. Por que ele classificou 3? Lá depois que ele fala assim, ó, pede, busca, bata, você vai encontrar. Eu sou um pai bom que estou ansioso para lhe dar o Espírito Santo. Mas ele bate na porta e ele não pede um pão só, ele pede 3. Porque para que o Espírito Santo seja dado a mim, o Pai trabalha, o Filho trabalha e o Espírito Santo trabalha. Então, esse pedido de 3 pães é uma alusão clara à divindade trabalhando, pastor, para que nós tenhamos condição de ir para a eternidade, amigo. Você sabe que quando nós chegarmos lá e chegaremos pela graça e misericórdia de Deus, não é? Não é porque somos melhores que ninguém, mas pela graça de Deus, a palavra diz que chegaremos lá, somos mais que vencedores, né? Nós vamos ter que conversar algumas coisas que nós não entendemos nada aqui, sabe? Por exemplo, eu não entendo como é que Deus transforma certas pessoas, né? Há certas pessoas que são transformadas de um jeito sobrenatural. Outras, a gente vê, são pessoas boas, mas não são transformadas. Para um, você prega 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a pessoa não se converte. Para um outro, é um sermão só, a pessoa já se converteu. Então, nós vamos ter que estudar muito para entender essas coisas, né? É lindo, pastor. Esse processo é lindo. Eu amo isso. Esses temas, o senhor falando do plano da redenção, diz assim, as verdades da redenção são suscetíveis de desenvolvimento e expansão constantes. Em cada época, há novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Parábolas de Jesus, página 62. O plano da redenção é um desenvolvimento de peças que se encaixam dentro do tempo e que cada geração que vive esses períodos tem que dar uma resposta de adoração a Deus. A maneira como os antigos do Testamento adoraram a Deus é diferente da nossa. A maneira como os que estiveram com Cristo adoraram a Deus foi diferente da nossa. E a nossa é a mais completa maneira de adoração a Deus. Quando o Espírito de Deus vem em sua plenitude e habita no coração do homem através do seu pedido constante para que ele seja controlado. Você sabe Paulo, que. ah, Ah, perdão, perdão. Prossiga aí. Paulo, pastor, Paulo, aquele camarada, eu vou falar para você, um mega céfalo, né? Ele fala assim, ó, não vos embriaguem com vinho.
ele traz contenda. Mas Cheio. enchei-vos do Espírito. Ele faz a comparação de viver no Espírito como alguém que anda bêbado por causa da cachaça. Ou seja, ele diz assim, ó, você quer ser controlado pelo Espírito? Então, Fica beba bêbado muito. dele. Beba muito como alguém que bebe álcool faz para ficar fora do sentido. Só que ao beber muito do Espírito, você vai ter sobriedade em Cristo, né? E aí ele vai dizer, como é que você faz isso? Pede, irmão. Pede. Pede como alguém que quer receber pão porque tem alguém precisando. Pede, pede. Eu sou um pai bom, estou esperando para dar. E não tem como. Aí ele diz assim, nesse sentido eu vou andar no Espírito. O bêbado anda trôpego. O homem do Espírito anda reto no caminho do Senhor, pastor. E é lindo isso aí. Você usou muito bem a ilustração aí. Eu estava pensando aqui no que Paulo falou em Filipenses 1:6, né? Ele diz que aquele que começou a boa obra em vós há de Uhum. completá-la. Então, veja, nós hoje, parece-me que nós somos mais responsáveis hoje, ou sobre nós impera maior responsabilidade do que as gerações anteriores, por todo o conhecimento e toda a facilidade que nós temos hoje. Você vê as comunicações, como é fácil hoje, né? Então, eu tenho comunicação com gente do mundo inteiro em segundos. Ó, o senhor está no Comuni- Canadá, pastor, e eu estou aqui em Brasília. Nós estamos conversando, pastor, e milhares de pessoas estão vendo isso. Não é extraordinário isso, pastor? Então, a nossa responsabilidade hoje, aquilo que eu falei que nós somos batizados para salvação e para ação, a nossa ação hoje, ela tem que ser muito mais responsável. Porque, por exemplo, até quando eu estou com meu celular aqui, alguém está me vendo aqui no celular sem eu saber. Então, eu tenho que ser, pela misericórdia de Deus, pela atuação do Espírito na minha vida, eu tenho que ser um ser vivo da mensagem. Eu não posso ser um ser morto da mensagem. Eu tenho que ser um ser vivo 24 horas por dia. Porque hoje nós temos muito mais informações, não só no aspecto tecnológico, mas nós temos hoje muito mais informações da Bíblia, com a história, com a arqueologia, com a teologia. Quer dizer, hoje nós temos muito mais informações. E quanto mais informações se tem, mais responsabilidade se tem. Então, se no passado a gente se dedicava 1 hora, hoje tem que dedicar 3, 4, 5, 6 para fazer assim, fazer frente às realidades que nós vivemos, não é? Pastor, eu estava ontem discipulando um líder da minha igreja. Ele está chegando, ministro de música, ele é maestro, né? E eu fui explicar para ele todo o arranjo que vai ser feito para o ano que vem no distrito e como é que a gente vai trabalhar com as várias frentes que temos. E aí apresentei para ele o aplicativo do EGW, que é um aplicativo oferecido pela igreja para pesquisa, além do site oficial de Aham. alimento que está disponível. Na hora que eu mostrei para ele, pastor, que eu digitei a palavra amor e cliquei, que veio toda a sequência dentro de todos os livros onde tem a palavra amor e que eu posso pesquisar aquilo ali, já traz para mim os textos prontos. Antigamente nós tínhamos que abrir livro por livro e encontrar o texto e separar. Hoje nós temos recursos que separam os textos para nós. Não dá para a gente não saber o que está fazendo, pastor. E Quando eu aí, comecei teologia, pastor, eu comprei uma chave bíblica, sem brincadeira. Ela era dessa grossura assim, e ela era desse tamanho. Eu vou dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui um livro aqui para você ver o tamanho que ela era. Ela era maior do que esse livro aqui, que é o Comentário Bíblico Adventista, para pesquisar as coisas. Coisa que hoje nós temos assim, num clique, nós temos tudo à disposição. Aí tinha que pegar aquele livrão, pesava assim, acho que quase uns 8 quilos, mais ou menos,
e manusear aquilo lá para achar, mas onde que aparece essa palavra que eu quero aqui? Porque às vezes você não lembra onde está, não é? Claro que tem versos que você sabe até em que pedaço da página está, não é? Mas outros não. Então veja a diferença hoje. Num clique você tem tudo na mão, né? Por isso, pastor, a gente, dessa geração de pastores, nós não podemos incorrer num risco, que aí está dentro do que o senhor pregou aqui hoje, e com isso eu gostaria de liberar o senhor, que a gente não combinou isso aqui, né? E estou tomando o tempo do senhor. Por favor, é um prazer. Esse texto aqui, para mim, mudou a minha perspectiva de como trabalhar no ministério. Ela diz assim: não dá para eu trabalhar diferente, pastor, ao explicar o plano da redenção e conduzir minha igreja. Ela diz assim: Cristo, grande mestre. Olha, pastor, que coisa interessante, né? Cristo, grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos de que escolher. Mas aquele em que mais longamente demorava era sobre a dotação do Espírito Santo. Na humilha de Cristo, na escolha dos temas, onde ele gastava mais tempo o irmã Saúde Lima, para você ser dotada do Espírito Santo, você vai ter que fazer isso aqui. Ellen White diz claramente, ó, Cristo, grande mestre, possui ilimitada variedade de assuntos de que escolher, mas aquele em que mais longamente demorava era sobre a dotação do Espírito Santo. Na mesma meditação, Exaltai, página 21, ela diz assim, ó, quão grandes coisas predisse ele para a igreja em virtude desse dom. Todavia, que assunto é menos considerado agora? Que promessa é menos cumprida? Faça um discurso ocasional acerca do Espírito Santo e depois o assunto é deixado para consideração posterior. Há uma dicotomia estranha. Se o assunto principal de Cristo era o Espírito, não é da igreja hoje. Nós não podemos errar com tanto conteúdo à disposição. Não podemos errar. Nós estamos aqui por causa disso. Nós nos afastamos da necessidade dele, do sobrenatural. Hoje, se eu chegar na casa do senhor e falar assim, é claro que aqui eu vou comentar isso, guardando todas as devidas considerações a respeito do que eu vou dizer. Mas se eu chegar na casa do senhor e falar assim, pastor Estina, o Senhor Espírito Santo me mandou aqui dizer ao Senhor que você vai olhar para mim assim, hum, hum. Quem é você? Nós estamos tão desacostumados disso, porque no mesmo Pedro que o senhor disse que estava no terraço orando, o lençol veio 3 vezes. Olha quão agressiva era a cabeça de Pedro, que Deus teve que trabalhar com coisas que Pedro jamais negociaria. Judeu, como era, ele jamais tocaria em coisas imundas. E aí ele sabe que Pedro não vai comer aquilo ali, ele sabe. Mas ele manda 3 vezes, porque para onde ele ia mandar Pedro, ele jamais entraria lá. E aí, quando os amigos de Cornélio chegam lá embaixo, eles perguntam assim: Pedro está aí? Tá, ele tá orando. Pode chamar? Cornélio tá esperando ele em casa. Antes da pessoa que avisou Pedro que havia os amigos ali, o texto em Atos 10 diz assim: E o Espírito Santo disse a Pedro: Vá, os homens que chegaram aí fui eu que mandei. Meu Deus do céu, que nível de intimidade, né? Paulo estava com a caravana prontinha, montada numa direção, e a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo impediu a Paulo e redirecionou a caminhada. Homens movidos pelo Espírito, pastor, em águas profundas, homens que não têm prazer em controlar tudo. O espírito que levou Filipe até aquele homem, E, importante. e de que maneira, não é, pastor? De que maneira o cara foi levado de um ponto ao outro? Pastor, você pode vir aqui em casa, viu? Que com a sua mensagem que eu vou aceitar, tá? Eu vou, pastor Chile, em nome de Jesus. A gente precisa.
É claro, pastor, aqui Satanás ele trabalha de modo muito sábio, né? Como ele sabe que o Espírito é a maior necessidade da igreja, ele levantou uma série de congregações que enaltecem a pessoa do Espírito Santo, como nós deveríamos fazer, com propósitos equivocados, com objetivos sensoriais, de êxtase. Ele desvia, ele coloca o assunto que é necessário, mas ele desvia o propósito. De maneira que a própria igreja hoje olha com cuidado para quando a gente fala dos fenômenos do Espírito Santo. E Ellen Uhum, White vai dizer assim, pastora, vai dizer assim, ó, quando a chuva serôdia estiver sendo derramada, pessoas que estarão ao lado dos que receberam a chuva vão criticar, dizendo que o que está acontecendo com aquele grupo não é de Deus. Como disseram dos discípulos, eles não estão bêbados. Tamanha é a ideia de que ele não é conhecido. Conhecido teologicamente? Nós não. Para mim, pastor, eu sou um, eu sou um, eu sou estudioso sobre esse tema. Nossa teologia é a melhor que tem sobre o Espírito Santo, mas a vida prática nele, pouca coisa a gente tem. Como ouvir a voz, como ter dentro da gente, como ser guiado, como ser cheio. Eu pergunto na igreja, irmã, você tem o Espírito Santo? A expressão de dúvida paira sobre os irmãos, porque eles não sabem nem como pedir, nem como ter isso. E os testemunhos da sala mostram isso claramente, pastor. Mostram isso claramente. Que as pessoas descobrem essa possibilidade de ter intimidade com o Espírito e por isso tem Jesus Cristo muito mais vivo na vida deles e sentem a companhia do guia enviado, que a vida dessas pessoas mudam só porque descobriram um caminho vivo no processo. meu amigo, esse é um assunto que nós precisamos demorar bastante, sabe? Nós precisamos demorar mais, estudar mais, orar mais. Mas uma coisa mais importante do que estudar e orar e demorar é que nós precisamos ter o coração aberto para receber. Porque, como eu perguntei na hora que eu estava pregando, né? Estamos nós preparados para as coisas que vão acontecer quando o Espírito for derramado? No passado, a igreja não estava pronta. E a igreja também não está pronta hoje. Mas o Espírito será derramado. E a chuva serôdia vem, e para terminar a obra e a colheita, e os que estiverem orando e buscando com o coração aberto receberão. Estamos recebendo, né? Porque mesmo que sejam assim fagulhas dessa chuva, todo o trabalho que é feito é para a glória de Deus, né? Amém. Então, Deus te abençoe, meu irmão. Preciso de você para ser feliz, viu? Te amo. Você é a Eu parte também amo o física de Senhor. Deus. E Amém. eu creio mais em Deus porque você existe. E ao falar isso, eu falo para todos vocês que estão aí, ainda estão aí na sala, né? Como é gostoso amar as pessoas, mesmo à distância. Nós amamos gente. Um pastor tem que amar gente. Um pastor que não ama gente não pode ser pastor. E Deus me deu a alegria de ter prazer em amar as pessoas. E eu amo as pessoas. Eu trabalho aqui com uma família. Ele é um PhD que nós temos aqui, um doutor. Eles não estão muito ligados à igreja, sabe? Mas estão ligados a nós. E o fato de eu os amar vai transformá-los. E hoje eles vão passar uma parte do dia aqui comigo. Ela, ela é brasileira, ela frita umas coxinhas, aquelas coisas assim que brasileiro gosta, né? E eu vou fazer um recheio para um risoles, um recheio de palmito. E aí vão passar umas horas aqui conosco, oportunidade para a gente continuar testemunhando silenciosamente do Deus que nós amamos e servimos, não é? Não sei se você sabe, mas eu me formei em gastronomia. Sim, o Senhor me falou. Então,
Eu estou exercendo também a gastronomia para salvação. A, a É, Iclei já pediu a receita aí, pastor. mas eu faço umas coisas exóticas, viu, Cleia? Sabe o que veio ao meu coração, pastor? Quando o Diga, senhor mano. estiver aqui pelo Brasil, porque esse horário é muito desafiador para o senhor. Quando o senhor estiver aqui pelo Brasil, se o senhor puder me avisar com antecedência, veio ao meu coração um desejo de fazer um pedido para o senhor, Diga aí. de que um dia o senhor apresentasse a sala 57 com a gente. Fosse o âncora da sala, apresentando a sala como a gente faz aqui. Seria legal, pastor. O senhor tem um tempo bom para falar com a gente. Eu acho que ficaria bem bonitinho. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos orar sobre isso, amado. Deus abençoe você e Cleia, todo mundo que está aí ainda na telinha, ó. Não consigo ver todo mundo, né? Mas um beijo carinhoso para vocês. Aqui no Canadá, desculpe, a gente está tentando fazer o trabalho de Deus. Aqui é muito difícil, sabe? Então, nós temos aqui um problema com os índios, né? Eles chamam aqui de First Nation, que foram muito prejudicados, mas muito mesmo, sabe? E o povo aqui não são só eles, não. O povo acho que o povo que é mais bem financeiramente, os países mais desenvolvidos, a dificuldade é muito maior, sabe? Mas nós temos uma igrejinha pequena, valorosa, amorosa. A gente faz trabalhos sociais. Tem um sábado em cada sete que a gente vai levar comida aqui num tipo de um abrigo de mulheres dessas que apanham do marido e tal, né? Mulheres drogadas. É impressionante como o mundo, no mundo inteiro, ele está precisando das mãos de Jesus. Quando o Espírito de Deus nos move, nós nos tornamos as mãos de Jesus, os braços, os olhos, a boca, os pés, não é? Então, muito mais difícil do que no Brasil, é claro, mas apesar do desafio, é prazeroso, sabe, fazer o trabalho de Deus. Wagner, Deus te abençoe muito aí, tá? Um beijo para sua amada esposa, estamos orando por ela, recuperação, bênçãos, saúde, para todo mundo aí da sala 57, a nossa sala, né? Nossa família. Beijo para O senhor pode, vocês. o senhor pode orar conosco para a gente finalizar, meu pastor? Amanhã vamos falar sobre não, vamos falar de, porque há uma diferença de falar de falar sobre. Vocês sabem qual é a diferença, né? A gente fala de quem a gente tem intimidade, e a gente fala sobre de quem a gente não tem intimidade. Nós vamos falar de Deus, que temos intimidade com Ele. Vamos orar, querido Deus. No nome de Jesus, o teu amado Filho, nosso Salvador, movidos pelo Deus Espírito Santo, nós nos aproximamos de Ti para te agradecer e fecharmos as atividades desse dia na sala 57, que continuará aberta no YouTube para as pessoas que ainda vão acompanhar. Mas muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela atuação de toda a divindade no plano da redenção. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje, especialmente, louvado seja o teu nome, porque o Deus Espírito Santo nos conduz. Pai, o nosso coração está aberto para que ele tome conta de nós e nos conduza como pessoas, como famílias, como igreja, para que nós sejamos a referência de Cristo Jesus para aqueles que nos cercam, aqueles que se aproximam de nós. Pai, nós queremos ver Jesus voltando em breve. Por favor, prepara-nos. Que nenhum de nós fique de fora, mas que naquele grande e glorioso dia, todos, Pastor Wagner, as pessoas que o ajudam, todos nós, possamos ouvir o Senhor Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do Senhor. E aí, Deus, é que nós vamos conhecer o que é realmente a felicidade. Obrigado pela certeza da salvação. Obrigado pela presença do Deus Espírito Santo na nossa vida. É uma realidade. O nosso louvor a Jesus
que deu a vida para nos redimir. A ele seja a honra, a glória e o poder para todos, sempre e sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado. Tenha um grande dia na presença de Deus. Ó, amo o Senhor, viu, meu amor? Amo o Senhor. Nos vemos amanhã de manhã. Com a graça de Graça de Deus. Deus. Tchau, gente. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Ter a opção de conversar um pouco mais com o pastor Estino é um privilégio para nós, um homem de larga experiência. É bom, né? É bom a gente poder contar com esse material humano de qualidade concedida pelo Espírito, né? É bom. Isso aqui é um privilégio, viu, irmãos? Bom, muito bom isso. Rosinha, do pastor Gondim, ela perdeu a mãezinha e ela ia falar sobre isso hoje, mas ela, se puder, vai falar comigo amanhã. Quero contar a história dessa mulher, junto com a história da irmã Rosinha, esposa do pastor Gondim, dele junto. É muito inspirador. Mas hoje eu acredito que essa conversa que alongou e aprofundou ainda mais e ajudou você a compreender algumas coisas importantes. Certo? Ai, que coisa boa, né, irmãos? Muito bom, né? Muito bom. Ó, amanhã vamos entrar no horário, tá? Eu acho que eu ouvi alguém dizer bom dia com Bom alegria. dia com alegria! Bom dia, cheio de alegria! Amo vocês! Bom dia, Vambora, 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 Bom dia, vambora. pastor Wagner! Ô Maurílio, você Amo aparece você. aí, não abre a câmera e o povo Bom fica com dia, bom saudade. dia, bom dia. Abre essa câmera, Maurílio. Câmara aberta! Amanhã estarei aí com a câmara aberta! Você abre essa câmera, Maurílio. Amanhã eu estou aí com a câmera aberta! Abre, Maurílio! Abre essa câmera, Maurílio, que a gente quer te ver! Maurílio, abre a câmera, Maurílio. O que está acontecendo com o Maurílio? Bom dia, princesa! Amo vocês de montão! Um beijo na bochecha! E outro no coração, contando. Amém! 2, 3, Câmera de fogo, Maurício! Gente, até